Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no 65º dia, né, do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E a gente vai dar prosseguimento à nossa leitura hoje. Leremos os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Josué. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal, tá certo? E clique ali no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhuma novidade. Você não perde nada de quando tivermos conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Nós também vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vai ser um prazer receber você lá também, onde nós conversamos um pouquinho sobre a leitura, onde nós compartilhamos ali alguns materiais que nos ajudam ali no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos agora fazer a nossa oração para que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra, tá bom? Feche os olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós pedimos para que o sangue de Jesus atue na nossa vida e que o Senhor nos perdoe, nos liberte e nos renove. Nos dê a tua bênção na leitura da tua palavra, nos ensina através do teu Espírito Santo. Assim nós oramos pedindo o auxílio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Josué, capítulo de número 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, ou Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança por meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de meu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém. E ia esse termo à mão direita até aos moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua. Porém, Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então, descia esse termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. De Efraim eram essas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição. Você lembra de Endor? Lembra de um personagem famoso que no fim, né, da sua idolatria, da sua religiosidade, da sua queda, terminou procurando uma feiticeira lá em Endor? E os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas.
Então disseram os filhos de José, as montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, uma sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levante e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava esse termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia esse termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron, de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía esse termo ao ocidente e vinha a sair a água das fontes de Neftoa. E descia esse termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte. E descia pelo vale de Rinom, da banda dos Jebuseus para o sul. E então descia a fonte de Rogel. E ia desde o norte, e saía em Ensemes. E dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. E descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezes,
e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requel, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Seba Molada, e Azar, Sual e Balá e Ezem, e Eutolade e Betul e Orma, e Ziclag e Bet-Marcabote, e Azar-Susa e Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim e Rimon e Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança até Saride, e subiu o seu termo pelo ocidente até Marala, e chegava até Dabezete. E chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía a Deberate e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente, para o nascente a Gate-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metoar, que é Neá, e tornava esse termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Zinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quiseão, e Ebes, e Remete, e El-Enganim, e En-Ada, e Bet-Pazês. E chegava este termo até Tabor, a Saazima e Bet-Semes. E as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Aquisaf, e Alameleque, e Amade, e Misal. E chegava ao Carmelo para o ocidente e a Sior-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava esse termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava esse termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar desde o quinhão da terra de Aquzibe, e o mar, e a Feca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon a em Zaananim, e da Adame
Neguebe e Jabneel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão, e voltava esse termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava o Cote, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, Izer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Migdauel, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes. 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, Eir, Semes, e Zaalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhes deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, ou melhor, Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a ela todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje. Eu queria pedir que você registre nos comentários qual o versículo mais impactou a sua leitura, qual o versículo que você mais prendeu a sua atenção, e também a lição mais importante que você recebeu na leitura de hoje. Então, por favor, registre aqui nos comentários do vídeo para que o seu conhecimento e aquilo que o Espírito Santo te revelou possa ser compartilhado
com o corpo de Cristo, tá bom? E agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos aqui na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela bênção da leitura da tua palavra, porque isso tem sido luz para o nosso caminho. A tua palavra tem alimentado a nossa alma. Como tem sido maravilhoso aprender mais e mais do Senhor. Te adoramos porque até aqui o Senhor ajudou a nossa vida, a cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão juntos nesse projeto. Oramos assim, agradecidos ao Senhor, por mais esse dia de leitura, mais esse dia de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.